E aí pessoas, como estão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo dando continuidade aos estudos de Revolução Francesa. Meu nome é Fábio Santos, sou professor de História. E bom, vamos lá pessoas, vamos continuar com a parte de Revolução Francesa. A segunda fase da Revolução Francesa é chamada de Convenção Nacional, pessoas. A nossa Convenção Nacional aqui na Revolução Francesa é a nossa segunda fase. É nesse momento que eu preciso que você entenda o seguinte: a gente não está mais em uma monarquia. Aquela estrutura monárquica, ela começa a ruir. E nós então começamos aquilo que vamos chamar de República Francesa. Mas basicamente eu vou ter dois grupos políticos que são conhecidos de todos vocês. Certamente em algum momento da sua vida você já ouviu falar nesses dois grupos políticos. De um lado nós temos os girondinos, de um outro lado nós temos os jacobinos. Bom, os girondinos, pessoas, basicamente são aquelas pessoas membros de uma alta burguesia, certo? Que, portanto, querem mudança sim na estrutura política, querem mudança sim na estrutura administrativa francesa, mas eles têm mais cara de reformistas, tá, pessoas? Eles querem mudanças, mas não são mudanças tão drásticas, tão duras, certo? Eles querem reformas, ou seja, eles querem transformações, mas na mesma estrutura política existente. Já os jacobinos não. Os jacobinos é aquela turma do vamos quebrar tudo, certo? Eles já são considerados mais revolucionários mesmo, tá? Eles são aquele pessoal que realmente vai empreender uma mudança significativa na história francesa e querem, de fato, uma transformação gigantesca em toda a sociedade da França. Então, pessoas, o que vai acontecer? Esses dois grupos políticos vão ali entre 1792 e 1795 aqui na Convenção Nacional, de alguma maneira influenciar esse momento de formação da Revolução Francesa e, sobretudo, essa segunda fase. Só que os jacobinos, eles acabam meio que saindo na frente. Entre 1793 e 1795, quem vai estar adiante da República Francesa inaugurada com a saída de Luís XVI, literalmente a saída de Luís XVI, não é mesmo? Quem vai sair na frente governando a França serão os jacobinos, em especial na pessoa deste homem aqui, Maximilien de Robespierre, líder jacobino, como eu destaquei aqui, e também será o líder da República Francesa. Maximilien de Robespierre, pessoas, ele tinha um apelido muito interessante, ele era conhecido como o Homem Incorruptível. O Homem Incorruptível. Veja só. Pois é, o Robespierre era um sujeito extremamente fiel à Revolução, tinha vários amigos, né? Um deles era Danton, recomendo inclusive que você procure esse filme, Danton interpretado, né? Danton será interpretado por Gerard Depardieu nesse filme. É um filme belíssimo, se mantém muito fiel a muitas das questões que nós encontramos nas fontes sobre a Revolução Francesa, certo? O que acontece? A França precisava de medidas extraordinárias, precisava de medidas que fossem urgentes, certo? O que o Robespierre então fez? Ele criou o chamado Comitê de Segurança ou Salvação Nacional, pessoas. Esse Comitê de Salvação ou de Segurança Nacional, ele foi pensado, sobretudo, pessoas, para dar segurança à população e para também ajudar nas questões mais básicas da população francesa, né? Porque por mais que a revolução estivesse acontecendo, gente, a parte econômica francesa não ia bem, não era uma parte econômica, não estava as mil maravilhas a parte econômica francesa, ela não ia bem, certo? E a criação desse Comitê de Salvação Nacional era justamente para tomar medidas que fossem rápidas para solucionar o problema da população francesa. Só que eu tenho um detalhe interessante para contar para vocês. Dentro desse Comitê de Salvação Nacional, dentro dessa estrutura, existia este Tribunal Revolucionário. E o nosso Tribunal Revolucionário, pessoas, tem uma função muito clara: condenar adversários da Revolução. Quando eu falo condenar pessoas, significa que eu vou investigar, eu vou prender, eu vou julgar e eu vou executar, caso o tribunal ache por bem isso, executar adversários da Revolução. Bom, o que seria um adversário da Revolução? Vamos pensar um pouco. Luís XVI, por exemplo, que era o rei francês. O cara não aceitou assinar a Constituição Francesa, ele não aceitou as questões vinculadas à Assembleia Constituinte, né, a Assembleia Nacional Constituinte Francesa, que foi a primeira fase, e ainda por cima tentou montar um exército junto com partes de tropas de outros estados europeus, de outros países europeus, para tentar derrubar a Revolução. O Luís XVI morrer decapitado nesse contexto é algo justo? Provavelmente sim, porque ele é um adversário da Revolução, ele conspirou contra a Revolução, ele lutou contra ela. Então, se capturado fosse pelo pessoal aqui,
está relativamente injusto a execução dele. Agora vamos imaginar o seguinte, você está lá numa determinada reunião com Robespierre fala alguma coisa que você não gosta, você vira para o Robespierre e fala bem assim, Robespierre, eu acho que você está errado, você não deveria estar tomando esta atitude. Significa que você é um adversário da Revolução só porque você discordou do Robespierre? Não. Significa apenas que você é um ser pensante e que você discordou de uma opinião que lhe fora dada. O problema é que esse tribunal revolucionário ele ganhou tanta força dentro da França que daqui a pouco o fato de você discordar de Robespierre já era o suficiente para você ser mandado para a guilhotina, às vezes sem julgamento. O Robespierre executou o próprio amigo, ele executou Danton na própria guilhotina, porque Danton era contrário a essas execuções em massa. A Revolução Francesa começa a tomar um rumo que começa a distorcer os princípios iniciais. Robespierre praticamente se passa por ditador sem nenhum problema. É aqui que inicia-se essa fase aqui, ó, que ficou conhecida pelo nome de fase ou período do terror, que é ali em 1794. É a radicalização do processo da Revolução Francesa. Certo? E há uma radicalização tosca, aliás, todo radicalismo é burro, certo? Nesse momento, a Revolução Francesa perdeu o eixo. A radicalização do processo faz com que os jacobinos percam o apoio da população e, consequentemente, dá força para uma reação girondina. Essa reação girondina, também chamada de reação termidoriana, que vai fazer o chamado Nove Thermidor, que é o primeiro golpe girondino aos jacobinos. Né? No caso, um golpe necessário. Né? A reação dos girondinos em julho de 1795, justamente no dia do calendário da Revolução Francesa 9 Thermidor, onde os girondinos reagem contra essa fase do terror. E aquele que tanto decapitou pessoas, inclusive decapitou o próprio amigo, morre como decapitado também. Pois é, agora inicia-se a nossa terceira fase da Revolução Francesa, conhecido como Diretório Francês. E aqui nós temos uma coisa muito interessante nesse Diretório Francês, pessoas. É um momento que vai durar um pouquinho mais de tempo a Revolução, né? 4 anos. E aqui, o diretório foi idealizado pelos girondinos. Né? É um movimento idealizado pela liderança girondina, certo? E aqui você tem um chamado diretório. O que seria esse diretório? O diretório seria o chamado poder executivo francês. Então era quem governaria a França. Esse poder executivo ele seria composto por 5 diretores. Porque 5, um número ímpar, para caso haja uma votação, não dê empate. Esses 5 membros seriam eleitos pelo legislativo francês, certo? Ou seja, seriam membros do parlamento eleitos para exercer os cargos de executivo, os cargos no executivo. E o que era o legislativo francês? O legislativo francês era o conhecidíssimo, deixa eu grifar de vermelho para ficar um negócio monocromático, Conselho dos 500. Esse Conselho dos 500, portanto, faria o chamado poder legislativo francês. Ok, pessoas? Ele é composto, Conselho dos 500, composto por 500 membros, todos eles eleitos por sufrágio masculino. O que é sufrágio masculino, pessoas? Um voto masculino. Somente homens vão poder votar. Tem um detalhe, inclusive você tem até algumas regras censitárias aqui, beleza? O que eu preciso falar sobre esse Conselho dos 500 para dar uma contextualizada para vocês também? É aqui que começa o conceito de direita e esquerda. Como assim, professor? A ocupação do Conselho dos 500 pessoas, ela era determinada, cada grupo político, porque naquela época a gente não usava o nome partido, a ocupação do diretório, do conselho onde ficavam as 500 cadeiras, era de acordo com o lado em que cada um dos partidos se sentava. Então os girondinos se sentavam mais à direita, a alta burguesia, portanto, se sentava mais à direita, a pequena burguesia e os trabalhadores do campo e da cidade se sentavam mais à esquerda, certo? E é aí que nasce esse conceito, que para mim, inclusive, é uma opinião meramente pessoal, tá, pessoas? Tá super atrasado já esse negócio de direita e esquerda, eu pessoalmente acho isso muito atrasado, mas, bom, enfim, até quando o pessoal da ciência política não descobriu um outro jeito da gente chamar esses negócios dos lados políticos, fica aí. É a partir daqui do Conselho dos 500 que você tem esse conceito de direita versus esquerda, beleza? É aqui que surge esse conceito. Os girondinos se sentando mais à direita do diretório, os jacobinos se sentando mais à esquerda. Beleza, o que os girondinos pensaram então, pessoas? Começamos aqui a nossa terceira fase, até teve algumas tentativas de golpe aos girondinos, como por exemplo em 1797, com um movimento liderado por um jornalista francês
chamado Graco-Babeuf, mas são movimentos muito irrelevantes, assim. A gente nem entra muito em discussão com isso para fins de certames, tá, pessoas? São pouco relevantes porque não chegam efetivamente a abalar a estrutura de autoridade girondina feita aqui pela terceira fase. Mas o que eu preciso que você saiba? Esse Conselho dos 500 aqui organizou o poder legislativo francês, o diretório organizou o poder executivo francês, não significa dizer que o povo francês está adorando isso, mas agora eu tenho uma estrutura política minimamente bem definida, certo? E os diretores aqui do diretório, o pessoal ali dos girondinos no parlamento, né, porque tecnicamente o Conselho dos 500 é um parlamento, batendo no peito e dizendo, olha, foi a gente que organizou isso aí, ó. Vão chegar as eleições de 1798. Eleições, pessoas, para esse conselho aqui, ó, eleições do Conselho dos 500, portanto, eleições legislativas, tá? E quando tem as eleições de 1798, vem, ó, o baque na cabeça dos girondinos, porque a maioria eleita para o Conselho dos 500 será de jacobinos. Isso é um carrinho no meio dos pés do pessoal dos girondinos, porque eles não esperavam isso, afinal de contas fizeram toda uma organização política, mas pessoas, não era isso que os girondinos esperavam. Mas aí o que acontece? O ano de 1799 vem e um número de divergências entre jacobinos e girondinos só se acentua. A cada dia que passa, estava um pouquinho pior. Os girondinos, para evitar que os jacobinos pudessem trazer de volta uma fase do terror, para evitar que eles trouxessem de volta toda aquela instabilidade política e perseguição, o que os girondinos fazem? Eles chamam um líder militar talentosíssimo, conhecido na França, porque, bom, enquanto está acontecendo essa bagunça política na França, a França está fazendo guerras coloniais na África, tá, pessoas? Está conquistando alguns territórios na África que futuramente, lá no século XIX, serão suas colônias oficiais. E quem estava lutando nesse processo? Este jovenzinho, que aqui nessa época tem apenas 31 anos, mas já era coronel do exército francês e alcançou a patente de general no ano seguinte, em 1800. Estamos falando de Napoleão Bonaparte, um menino que nasceu na Córcega, que era uma ilha que ficava ao lado da Itália, mas era possessão francesa. E este moleque, esse baixinho, que ele era desse tamanho, né, desse tamanho, o Napoleão, ele lidera um golpe a pedido dos girondinos, certo? Que ficou conhecido como 18 Brumário, ok? 18 Brumário no calendário gregoriano, que é o que nos rege, dá no dia 9 de novembro de 1799. Ele vai, portanto, encerrar os movimentos da Revolução Francesa, vai acalmar os ânimos aqui entre girondinos e jacobinos. E aí o que acontece? Napoleão então assume o comando da França e no ano de 1800 ele assume como cônsul tripartite. Por que tripartite? Porque ele não assume o consulado sozinho. Napoleão, quando ele assume o cargo de cônsul, ele assume como um cargo de cônsul tripartite junto com outros dois membros do partido, por assim dizer, né? Não, do grupo dos girondinos. Posteriormente, ele convence os girondinos e até os outros dois cônsules de que o ideal é ele ser cônsul sozinho. E aí, a partir de 1801 até 1804, ele será cônsul francês. Ok? Só um detalhe aqui com relação a esse calendário, pessoas. Tem esses nomes aqui, Terminot e Brumário, entre outros nomes, porque era de acordo com esse calendário funcionava de acordo com as estações do tempo na França. Brumário lembra bruma, que lembra névoa. Então, novembro faz névoa ali, tem muita névoa na França. Termidor vem da palavra terma, que do latim significa quente. E como era julho, tá no verão francês. Então lá fazia muito calor. Beleza, pessoas? Espero que vocês tenham apreciado essa questão aqui da Revolução Francesa. Faça sua quarentena ser produtiva. Quarentena não é férias. Sugere coisas aqui embaixo, curte o vídeo. Compartilha se você quiser também, tá? A gente tá aqui para servir. E até uma próxima. Quarentena não é férias. Beijo.